acreditamos de maneira nenhuma. A lei, repito, não pode salvar ninguém. É a Bíblia que diz isto inúmeras vezes. Sendo assim, eu repito a pergunta: como eram salvos os que viviam nos tempos do Antigo Testamento? Ora, resposta óbvia: eles eram salvos da mesma maneira que são salvos aqueles que vivem depois do Novo Testamento, ou seja, todos aqueles, como nós, eram salvos pela graça mediante a fé. Não tem diferença alguma entre eles e nós. Logo, esta chamada dispensação da lei não faz sentido nenhum no que diz respeito à história da salvação, porque ninguém, nunca, em nenhum tempo, foi salvo por obras da lei. Nem Deus teve essa intenção. Agora veja, se Moisés, Abraão e vários outros foram salvos pela graça mediante a fé, por que será que Deus pediu para eles guardarem a lei, inclusive o sábado? Ou melhor, deixe-me reformular a pergunta. Por que Moisés, salvo pela graça, tinha a obrigação de guardar o sábado e eu, igualmente salvo pela graça, estou desobrigado disso? Ou ainda, por que Abraão e Moisés, salvos pela graça, podiam e deviam guardar os mandamentos, mas se eu pregar esta necessidade hoje, serei chamado de legalista, de sabatista? Meu amigo, com toda sinceridade, se ser sabatista é ser como Abraão e Moisés, então eu fico até feliz com a alcunha, pois ela se torna até um elogio para mim. Deixe-me dizer que eu posso até guardar o sábado um pouco diferente de Moisés, no sentido de que estou num contexto histórico diferente, mas eu não guardo o sábado com um objetivo diferente dele ou de qualquer outro personagem mencionado na Bíblia. E que objetivo é este? Dar uma resposta de fé à graça de Deus que atua em minha vida, salvando-me e transformando-me dia a dia no meu caráter para que eu me torne cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus. Isto é santificação. E em que sentido eu disse que guardo o sábado um pouco diferente de Moisés? É simples. Ele ordenou, por exemplo, que os israelitas evitassem acender fogo ou cortar lenhas no sábado. Este contexto, por si só, é bem diferente daquele que vivo atualmente em pleno século XXI. Paulo também desautorizou as mulheres a falarem na igreja, e nem por isso eu vou proibir a minha esposa de pregar numa igreja adventista. São contextos diferentes que devem ser analisados. Uma outra coisa que eu não entendo é o seguinte: algumas pessoas me dizem que a lei foi anulada na cruz e por isso eu não deveria me preocupar em guardar o sábado. Mas aí eu pergunto de volta: um cristão de hoje estaria livre para ter outros deuses diante de Deus? Estaria livre para tomar o nome de Deus em vão, cometer idolatria, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, furtar, mentir, cobiçar? A resposta óbvia é não. Mas veja, eu citei 9 dos 10 mandamentos, ou seja, os mesmos que dizem que a lei foi abolida, admitem que 9 mandamentos dela ainda continuam em vigor. Se for assim, seria mais coerente de sua parte ou de sua teologia pararem de dizer que a lei foi abolida e se limitarem a dizer que apenas o sábado foi abolido. Mas o problema é que não há nenhuma citação no Novo Testamento que afirme isto. Os católicos, neste sentido, são mais coerentes